Hoje, vamos continuar no livro de Efésios, e hoje é o capítulo 3. Antes nós vamos orar, claro, sempre pedindo a direção de Deus e pedindo que os nossos propósitos estejam em conformidade com o propósito de Deus. Oi, Débora. Oi, Tainara. Quem mais está aí? Deixa eu ver se eu vejo aqui. Oi, Rogério. João já não é mais nem aluno, João. João, tu não é mais nem... Já é parceiro, assim, já faz parte da equipe. Sinto muita falta dos outros, parece assim que a gente só tem vocês como alunos, né? Todo domingo as mesmas pessoas. Enfim, vamos orar, tá? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos, ó Deus, nos reunindo, Senhor, para juntos, Pai, estarmos estudando Tua Palavra, com o objetivo, Senhor, de aprender mais, para crescer, Senhor, diante da Tua presença, para crescer, ó Deus, e assim sermos usados, Senhor, por Ti a cada dia, para edificação, Senhor, das pessoas que estão ao nosso redor, para que a gente possa, Senhor, com isso, Te revelar, Senhor, para as pessoas que ainda não Te conhecem, para com isso a gente possa, Senhor, nos comportar dignamente como servos de Cristo, como pessoas crentes, regeneradas, como pessoas separadas, santas, sagradas, conforme diz a Tua Escritura, Senhor, para que a gente possa, Senhor, ser testemunhas, Pai, da Tua presença em nossas vidas. Muito obrigada por este dia, obrigada por este momento que Tu nos concede, obrigada, Senhor, por nossas vidas, por todos que aqui estão presentes nesse momento. Abençoa cada um, Senhor, seja com cada um deles e seus familiares. Eu te peço agora que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir, ó Deus, abrindo nosso entendimento, o entendimento do nosso coração, Senhor, para que a gente possa realmente aprender e que todo o objetivo aqui, Senhor, seja para louvor da Tua glória, seja para te exaltar e te adorar conforme aquilo que te agrada. Muito obrigada por tudo. Te oramos assim no nome de Jesus. Amém. Então, vamos para a Bíblia, né? Vamos abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 3, quem ainda não abriu, quem está chegando agora. E o livro de Efésios começa, né? Capítulo 3, começa com uma explicação de Paulo, no verso 1, que ele explica: por esta causa, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Isso é o que está no verso 1. Ele está falando da sua condição presente no momento. Quando Paulo estava escrevendo essa carta, ele estava preso. Como nós já sabemos, tem muitas outras cartas em que Paulo escreveu, e que ele anima os seus vamos dizer assim, os seus irmãos e discípulos, né, as pessoas que ele ensinava, ele anima, dá palavra de ânimo e conforto, sendo que no momento em que ele estava fazendo isso, ele estava passando por grandes lutas e tribulações, e uma delas é estar preso, né? Ele estava preso desde que os judeus os prenderam 3 anos ou 4 anos antes, em Jerusalém. Conduzido dali para Cesareia, sob custódia do comandante das tropas romanas, passou lá cerca de 2 anos encarcerado. Depois foi enviado para Roma para ser julgado, permanecendo ali por mais 2 anos aproximadamente, em reclusão domiciliar. Ficou preso, ficou em uma casa onde ele podia receber visita das pessoas que ajudavam ele, e dali ele pôde também continuar a sua obra missionária, né? E apesar de preso, apesar dele ter sido preso, enquanto ele aguardava, ele foi considerado, antes de tudo, um prisioneiro, não só pelo fato dele estar preso, dele estar acorrentado, mas também como prisioneiro de Cristo. Isso significa dizer que a vida de Paulo estava na dependência do Senhor, que assim ele se sentia, ele vinha dele uma força, essa força que vinha do Senhor, apesar de tudo que ele estava passando, por ele ter essa condição de prisioneiro de Cristo. E mais ainda, a favor dos gentios. Era uma obra missionária em que ele foi recrutado pelo Senhor Jesus para fazer esse trabalho, o trabalho de revelar
a Cristo para os gentios. Realmente, o motivo da sua condenação foi a batalha que travou visando a liberdade dos gentios em relação à lei de Moisés. O seu empenho em isentar os gentios da obediência à lei e à circuncisão causaram um grande conflito entre os judaizantes zelosos da lei, a ponto de o envolverem até mesmo com a lei romana. Lá em 2 Timóteo, me acompanha aí, tá? Para que vocês possam estar a par do que vai ser falado. Vamos abrir em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 9. Pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. Então, os judeus zelosos, né? Judeus que viviam centrado na lei, como a gente pode fazer a comparação hoje, pessoas que elas são centradas em ritualismo, né? Pessoas que se acham altamente próximas de Deus pelo fato dela fazer a devocional, dela fazer a leitura. Muitas vezes ela faz tudo isso, e tudo isso nós temos que fazer. Mas se ela não pratica o que ela faz, aquilo ali o Senhor diz que a fé sem obra ela é morta. Então, aquele ritual, aquela prática, né, ritualística acaba sendo em vão. Então, por conta disso, esses judeus acabaram incriminando Paulo junto à lei dos romanos. Então, ele foi preso também pelo crime de estar atuando ilegalmente segundo a lei. Assim, ele foi acusado pelos judeus, né? Porque se o cristianismo não se enquadrasse dentro do judaísmo, daquilo que eles achavam que estava de conforme com a lei deles, seria considerado uma religião ilegal pelo Império Romano. E por isso Paulo estava preso, por esse motivo, sendo até visto como um criminoso. O ministério de Paulo, porém, consistia exatamente em trazer o conhecimento de todos e esclarecer a todos os judeus e os não-judeus as providências de Deus, no sentido de incluir os gentios no mesmo corpo da igreja. Agora a gente vai abrir isso. Por isso sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Agora, em Atos, capítulo 14, verso 1, Atos, capítulo 14, verso 1, verso 1. É isso? Não, desculpa, eu não quero ler esse Atos 14, não. Eu quero ler Colossenses 1. Desculpa aí o pessoal da comunicação, Adriana. Colossenses, capítulo 1, porque esse aqui, o outro versículo de Atos 14, 1, ele fala sobre isso, mas Colossenses, ele explica melhor. Colossenses, capítulo 1, né, 24 a 29. Colossenses 1, 24 a 29. Diz assim, isso. Agora me alegro nos meus sofrimentos, por vós, e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Vou ler de novo aqui nessa tradução que botaram. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. 25. Da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Ou seja, este mistério ele está sendo revelado neste momento para Paulo, né? Nessa época, nesse período, né, em que Paulo foi chamado por Deus.
Este mistério que estava oculto desde todos os séculos, todos os outros homens de Deus, eles não tinham como esse ministério, em conhecimento desse ministério, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Então, esse mistério de Deus, que nós vamos saber que mistério é esse, foi revelado através de Paulo, no período em que Paulo começou o ministério, gente agora que foi dito, né? O 27, a Deus, aos quais Deus quis ter conhecer, quais as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Né? Então, é o mistério da vida eterna, é o mistério do plano de salvação de Deus, que aquele que crê em Cristo será salvo, não será condenado. Esse mistério foi revelado para Paulo para que ele pudesse levar isso aos gentios, que os gentios fariam parte desse corpo, né? Até o 29. Aí vamos para o 28. A ele anunciamos, aconselhando, a quem anunciamos, ademoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo Jesus. 29. Para isso eu trabalho, e para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. No verso 2, fala da dispensação da graça, que a gente até já ouviu aí essa palavra, dispensação da graça. Verso 2 de Efésios, voltando para Efésios, né? Verso 2, capítulo 3, verso 2. Aí diz assim: se é que sabeis, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. A fala da dispensação da graça de Deus, que foi confiada a Paulo, né? Ele fala sobre isso, e essa dispensação, o que é isso? É a maneira como Deus trata com o homem durante um determinado período de tempo, quando o homem é provado e testado quanto à obediência a certas revelações definidas da vontade de Deus. Por exemplo, o período atual que nós vivemos hoje é chamado de dispensação da graça, porque nós não vivemos pela lei, nós vivemos pela graça, né? Inclusive, mais aqui embaixo a gente vai ver isso, porque tem um versículo que fala sobre isso. A Paulo foi confiado o ministério de pregar aos gentios, esclarecendo que Deus está tratando com eles segundo o seu amor e a sua misericórdia, isto é, segundo a dispensação da graça. No Velho Testamento de Deus, no Velho Testamento, Deus tratou com a nação de Israel por meio da lei. Essa lei quem trouxe foi Moisés, né? Era a dispensação da lei, que foi confiada a Moisés. De Jesus para cá, estamos todos sobre a dispensação da graça. Tá vendo? São períodos, né? Onde Deus tratava com o homem de diferentes maneiras. Então, teve o período ou a dispensação da lei, e agora é o período ou dispensação da graça, que é o período atual que nós estamos vivendo, certo? Então, de Jesus para cá, estamos sobre a dispensação da graça, né? Quer judeus, quer gentios. E como diz lá em João, capítulo 1, verso 17. João 1, verso 17. Achou? Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, a partir do momento em que o Senhor morreu naquela cruz, o Espírito Santo veio, e aí nós passamos a viver não segundo a lei, não segundo a rituais, não segundo a obrigatoriedade de você fazer aquilo mecanicamente, né? Mas nós passamos a viver pela graça, no sentido de que as coisas que você faz pelo Senhor, você tem que fazer por entendimento de mente e de coração. E quando você faz as coisas pelo Senhor com esse entendimento, você faz por amor. Então, você não está mais fazendo pela lei, porque se você não fizer, você vai... Por exemplo, tem a lei de que se você roubar, vão cortar as suas 2 mãos. Tem países por aí que tem essa lei, né?
você é pego a primeira vez, corta a primeira mão. Se você for pego a segunda vez, corta a outra mão. Então, o que acontece? Ele não rouba, não é por ele achar que é errado, por ele se conscientizar que aquilo é uma prática errada, mas ele não rouba porque ele tem medo de ser pego e de ser penalizado pela lei. Hoje, nós não pecamos no sentido de fazer voluntariamente algo que é contra a vontade de Deus, que vai contra os princípios bíblicos das Santas Escrituras, não porque nós vamos ser apedrejados, como antigamente tinha a morte por apedrejamento, porque a gente ia ser expulso. Não por causa disso, mas nós não fazemos pela consciência de saber que está indo contra o que Deus tem para a nossa vida. Seria se não for pelo amor, pela dor, ou não tem nada a ver. Eu não entendi a pergunta, João. Mas, assim, se for do jeito que eu estou entendendo essa pergunta, ela não tem a ver. Porque o que acontece, essa parte aí de não é pelo amor, é pela dor, é quando uma pessoa, o Senhor é como um pai e um filho, né? O filho tenta explicar, o pai tenta explicar para o filho pede uma determinada coisa para o pai. O pai sabe que aquilo ali não vai ser bom para ele, então ele tenta explicar que não, e o filho insiste, indaga e até recrimina o pai diante daquilo, não entende, acha errado, acha injusto, não entende o motivo. Mas o pai já sabendo o motivo pelo qual ele não deixa, porque ele quer o bem daquele filho, ele não permite. Mas aí o filho continua naquela revolta, naquela, né, tristeza, naquela angústia e naquela teimosia. Então o pai permite que aquilo aconteça, né, para que ele aprenda através da dor pelo qual ele vai passar. Essa pergunta que você me fez, ela é mais ou menos nesse sentido. No sentido da lei da graça, ela é outra coisa. Quando as pessoas passaram a conhecer o evangelho da graça de Cristo, o Senhor veio ao mundo, entendeu, né? O Senhor veio ao mundo e aí o Senhor começou o seu ministério. Ele veio justamente dizer para aquelas pessoas, explicar para aquelas pessoas que elas estavam muito distantes de Deus. Aquele ritual todo que elas seguiam, que se você for ler o Antigo Testamento, você vai ver assim, vários rituais. Porque o que acontece? Há uma pequena confusão de entender como que é essa divisão de povo de Deus. A Bíblia, às vezes, tem certas situações que ela está falando para a igreja e certas situações que ela está falando para Israel. Então, Israel, naquela época, foram dadas promessas para Israel, promessas terrenas para Israel. Hoje, para a igreja, são dadas para a igreja promessas celestiais. E por medo. Entendeu? Então, há essa pequena diferença entre Israel e igreja. E, assim, essa diferença entre lei e a graça, tá? Então, vamos continuar aqui. No Velho Testamento, Deus tratou com a nação de Israel por meio da lei. Era a dispensação da lei que foi confiada a Moisés, como eu já falei. De Jesus para cá, estamos todos sob a dispensação da graça. Dispensação, a gente já entendeu que período, né? E como diz, a gente leu, 1 João 1,17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Segundo o depoimento de Paulo, no verso 3, agora sim, a lei funciona assim em muitos lugares. A punição não serve para corrigir os errados. Eu ia ler aí o que a Adriana estava falando, mas não deu tempo de ler. Agora a gente vai para o versículo 3. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Então, no versículo 3, foi nesta presente dispensação que Deus revelou a ele um mistério muito importante, né? Isso a gente vai ver também no verso 6, que diz assim: a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho. Hoje, os judeus, né, daquela época e hoje, né, tem muitos judeus que eles não aceitam
que essa promessa que o Senhor trouxe, quando ele diz assim, eu vim para os meus, né? Veio para os seus e os seus não o aceitaram. Então, foi aberto, o Senhor até explica isso, seria a questão de servir de Cristo. Não entendi, João. Você sabe tem uma parábola onde o Senhor manda convidar para as bodas, né? Uma festa, eles chamam os convidados, muitos estão ocupados, né? E ele manda trazer todos de qualquer lugar, manda que venham todos, ou seja, ele estende esse convite. Ele estende esse convite para outras pessoas, não só os judeus. Então, hoje em dia, a igreja é toda a pessoa que se converte, que crê em Jesus e que é salvo. Hoje em dia, esse é o povo de Deus, certo? No Novo Testamento, na nossa dispensação da graça, nesse período onde nós vivemos, todo mundo, toda pessoa, não importa a raça dela, certo? Não importa o quanto ela tem, o quanto ela, o poder, a intelectualidade dela, não importa nada disso. Então, todas as pessoas que crerem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ela passa a fazer parte da igreja e, portanto, ela é chamada de povo de Deus. Antigamente não era assim. Antigamente era só Israel, antigamente eram só os judeus, né? Só os hebreus, né? Então, o que é revelado para Paulo é esse mistério que os gentios eles passam também a fazer parte dessa igreja. E nós somos o quê? Quem são os gentios? Nós nesse meio, nós fazemos parte de quê? Quem somos nós? Quer dizer, se não tivesse pela misericórdia de Deus, não tivesse sido Paulo não tivesse sido levantado para esse ministério e esse mistério não tivesse sido revelado a Paulo, nós que somos os gentios, porque nós não somos judeus, nós não teríamos esse presente, né, da salvação. Então nós somos os gentios, é de nós que eles estão falando, né? São as pessoas que não são judeus. É sobre esse ministério de Paulo. É sobre esse ministério que Paulo já vinha escrevendo resumidamente, lá no capítulo 1, aliás, Efésios, quando começa todo explicando essa parte doutrinária, né, da igreja, essa parte doutrinária das leis, da graça, da dispensação. Por meio dessa revelação dadas ao apóstolo, nós podemos compreender o empenho de Deus para estabelecer a igreja, na qual estão incluídos os gentios, bem como o discernimento de Paulo a respeito deste assunto, né? E no versículo 4, faz essa afirmação, ele vai afirmando só no versículo 4, desculpa, versículo 4. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, né? Esse mistério que a gente está falando, que é a participação, coparticipação dos gentios. No verso 5, contém uma informação inusitada a respeito do ministério de Paulo, né? O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Que a gente até falou um pouco sobre isso. É que ele nunca foi dado a conhecer anteriormente a nenhum ser humano. Somente agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas de Cristo pelo Espírito Santo. Estes são os personagens do Novo Testamento que lançaram o fundamento da Igreja de Cristo, conforme a gente viu nas aulas passadas, Efésios capítulo 2. É gratificante para nós saber que o Evangelho garante aos gentios o direito de herdar com Cristo tudo o que ele recebeu de Deus, não é? Quer dizer, que eu falei para vocês, né? Graças a Deus, porque senão nós não estaríamos agora participando de tudo isso, conhecendo o Senhor, ele não teria selado para nós, né? Nós aqui brasileiros, nordestinos, né? E o evangelho chegou até nós, graças a Deus por isso. Também passamos a ter o direito de participar do mesmo corpo que é a igreja e de participar da promessa, né? A promessa da vida eterna. Essa é a promessa que a Bíblia, a aliança, né, que o Senhor nos fala. A respeito da promessa, devemos dizer que ela resume tudo o que Deus prometeu ou pronunciou a respeito de Cristo.
seja no Velho, seja no Novo Testamento, tudo se cumpre nele por meio dele. Portanto, os gentios são coparticipantes de tudo por meio do Evangelho. Olha que coisa maravilhosa. Resta-nos ainda o cumprimento da sua volta. Então, o Senhor fez essa promessa para nós, né? É lá em João 14:3. João 14:3. A gente vai ver essa promessa desse retorno. E quando eu for e vos preparar lugar, o Senhor está dizendo, viu Adriana, viu João Vitor, viu Tainara, Rogério, viu Débora, viu Genilson, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha que coisa maravilhosa. A gente aguarda esse cumprimento. E qual é a garantia que nós temos de que ele vai cumprir essa palavra aí? Quem sabe me responder? A gente até viu isso na aula passada, e a gente viu isso com uma palavrinha, que é penhor, né? O penhor da promessa. Quem sabe me dizer qual é esse penhor? Qual é essa garantia que nos foi dada, que o Senhor vai cumprir esta palavra bem aí, que está em João 14:3, que a gente acabou de ler? Quem sabe me dizer? É o Espírito Santo, né? O Espírito Santo de Deus foi nos dado, né, como garantia dessa promessa. Então, o Espírito Santo está em nós para garantir isso, que o Senhor vai voltar, certo? Foi esta certeza que impulsionou o apóstolo Paulo a pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Essa mesma certeza tem alimentado o trabalho missionário da igreja até o dia de hoje. Se, referindo ao evangelho, Paulo afirma no versículo 7, agora a gente vai para Efésios 7. Efésios 7. Agora eu já não estou mais nem abrindo, viu? Eu estou aqui aguardando. Do qual fui feito, não? Efésios 7. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dada segundo a operação do seu poder, né? Há duas verdades importantes nesta declaração. Paulo diz, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dada segundo a operação do seu poder. Qual é a primeira verdade? É que ele foi feito ministro pela graça de Deus, não foi ele quem conseguiu o ministério por si mesmo, ou por mérito próprio, ou por algum curso de teologia que ele tenha feito, por meio de algum treinamento especial, não foi nada disso, mas foi o próprio Senhor que o regimentou para isso, né? Então, quando diz assim, foi uma concessão de Deus, né, chamada de dom da graça. O que é essa concessão? É um consentimento, é uma permissão que Deus deu para que ele fosse esse ministro, né? Ministro dos gentios. É por vontade de Deus que ele foi feito apóstolo. A segunda verdade é que este dom lhe foi conferido segundo a força operante do poder de Deus. Este é o mesmo poder que ressuscitou Cristo. Vamos ver aí Efésios, capítulo 1, verso 19 e 20. Efésios 1, 19 e 20. Olha só o que diz lá. E qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. O 20 é o 1, né? Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. Assim, peraí, 19 e 20, ó. E qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder. O mesmo poder que atuou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus. Então, esse mesmo poder
que ressuscitou Jesus e fez Jesus assentar-se à direita de Deus, ele é o mesmo poder que atua em nós, naqueles que creem. Olha o poder do Senhor agindo numa conversão de uma pessoa, né? Quando uma pessoa crer em Jesus e ela é convertida e ela passa a ser templo do Espírito Santo. Esse poder é o mesmo poder que ressuscitou Jesus. Olha que coisa maravilhosa, né? Da gente ouvir, da gente saber que esse poder atua em nós. Isso é esplendoroso, né? Glória a Deus por isso. Apesar de reconhecer a importância do ministério que lhe foi concedido, o apóstolo nunca se deixou envaidecer. Né? Paulo, inclusive, ele disse que ele é o pior, né, dos pecadores. No verso 8, a gente já pode ir para o verso 8. A gente viu o 7 há pouco, né? Do qual foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus. Agora, no verso 8, o que diz? A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então, olha aí, é uma prova da sua humildade, né? Ele escreve que ele é o menor de todos os santos. Aqui ele faz uma avaliação da sua própria condição de pregador dos gentios, mostrando o contraste entre as insondáveis riquezas contidas no evangelho que ele pregava e a sua humilde posição na igreja. Imagina, né, gente? Se Paulo, né, se ele se sentia, apesar de tudo que Paulo tinha, né, de conhecimento, porque Paulo ele era muito estudado já antes, né, de se converter ao Senhor, ele já era muito estudado, mas mesmo assim ele se achava o menor dos santos. Então, esse é um exemplo para a gente ver que, às vezes, a gente acha que sabe alguma coisa e a gente não sabe nada, né? Além de receber a graça de pregar o evangelho aos gentios, Paulo fala nos versículos, agora a gente vai, Paulo foi até o terceiro céu, isso mesmo, coisa maravilhosa, ele fala, isso é uma passagem muito linda. Vamos passar para o verso 9, depois a gente vai ler logo do 9, 10 e 11, tá? Para a gente ver. Vamos lá. E 9, né? E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. O 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bem. Então, ele fala, nesses versículos, que tinha o privilégio de manifestar qual seja a dispensação do mistério, né? O que ele está afirmando é que, pela sua pregação, vai sendo esclarecida a maneira como Deus, Criador de todas as coisas, desenvolveu o seu plano de salvação dentro da igreja, para que, por meio dela, os principados e potestades, que são as várias categorias de demônios, possam perceber a riqueza de formas e de recurso da sabedoria de Deus. Então, ele usa de várias formas e de vários recursos para que ele seja conhecido, a sua sabedoria e a sua grandeza, né? A grandeza do seu poder. Então, ele se utiliza no desenvolvimento desse propósito, do eterno propósito de salvação que ele estabeleceu em Jesus Cristo. Até mesmo os anjos de Deus tomam conhecimento do seu modo de agir, através do que ele fez e faz para estabelecer e preservar a igreja. Nós poderíamos perguntar, por que Deus não destruiu Satanás logo no início, quando ele se rebelou? Quem nunca teve essa dúvida, né? Gente, mas por quê, né? Queria entender isso. E assim, nós nunca teríamos problema com o pecado e permaneceríamos seguros para sempre. Se o Senhor tem esse poder, que a gente sabe que ele tem, né? Por que que isso não aconteceu logo lá no começo? Porque iria evitar tanta coisa. A gente não iria se corromper, iria continuar lá em cima, no Éden, no paraíso, na adoração do Senhor. Não iríamos perder nossa inocência, muita coisa, né? Mas isto não seria possível dentro da justiça de Deus. Olha isso. Os próprios anjos fiéis poderiam não compreender
a atitude do Criador exterminar, de repente, um ser tão importante que ele havia criado para a sua glória. Porque Lúcifer é a criação do Senhor, né? Foi criado, esse anjo foi criado para isso, para a sua glória. Ele era o protetor do trono, né, da glória de Deus. Então, o Senhor precisava esperar para que ele não fosse visto, né, como um tirano. Quando chegou a plenitude dos tempos, né, isto é, o que significa essa plenitude dos tempos que a gente escuta tantas vezes, né, a gente vê em vários versículos bíblicos essa plenitude dos tempos, que quer dizer o tempo certo. Plenitude dos tempos é o tempo certo. Ele enviou o seu filho, aí eu queria que a gente visse em Gálatas 4:4. Gálatas, deita, filho, deita. Deita. Deite aí, deite. Deita, mamãe, deita. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Tá vendo aí? Plenitude dos tempos, ou seja, quando chegou o tempo certo. E quando ele enviou o seu filho fez o quê? Derrotou o diabo. Aonde? Aonde Jesus derrotou o diabo? Muda essa ela para mim. Aonde Jesus derrotou o diabo? Quem sabe me dizer? Na cruz, né? Na cruz. Ele derrotou o diabo na cruz, quando ele morreu na cruz, derramou seu sangue, ou seja, ele levou o plano de salvação que Deus planejou e Jesus executou até o fim. Então, ele levou o plano de Deus até o fim. Ele destruiu o diabo na cruz e destruiu sua obra maligna. Aí sim, eu queria que a gente lesse Colossenses 2:15. Colossenses 2:15. É porque não dá para a gente ficar em Efésios somente explicando sem ir nos outros versículos para entender. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. E 1 João 3:8. 1 João 3:8. Quem pratica o pecado é do diabo. Vocês viram aí o que esse versículo bíblico que está escrito nas Escrituras diz? Quem pratica o pecado é do diabo. O que é isso? Mas, Genilce, nós não somos pecadores? Então, nós praticamos o pecado todo dia, porque todo dia a gente peca, até no nosso pensamento a gente peca. As palavras próprias do Senhor dizem sim, mas aqui o que está dizendo é quem pratica voluntariamente o pecado é do diabo, ou seja, você, quando faz algo que você não gostaria de fazer, como Paulo mesmo fala, aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer é o que eu faço. Mas aqui está falando, quem pratica o pecado é do diabo, mas é aquele que é voluntário, faz porque quer, porque gosta de fazer aquilo. Né? Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Então Jesus se manifestou na plenitude dos tempos, ou seja, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho para cá, por quê? Porque já era algo que ele tinha planejado e cabia a Jesus executar, e ele executou eximiamente, e aí ele derrotou o diabo na cruz, quando Jesus chegou à cruz e foi crucificado, e destruiu sua obra maligna ali na cruz. Isto significa que Deus veio, ele mesmo, como um homem, na pessoa de seu filho, para lutar contra o inimigo, vencendo assim o pecado na carne. Então a gente conhece Deus. Né? Como que a gente conhece Deus? A gente já viu Deus. Como que a gente vê Deus? Em Jesus, porque ele se revela em Jesus, né? Eles são um só, mas o Senhor Deus se revela em Jesus para nós. Isto é o que diz, vamos ver lá em Romanos 8:3. Isso fez Deus enviando seu próprio filho em semelhança de carne, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. E tudo que aconteceu dentro do eterno propósito de Deus em Cristo, conforme estamos vendo nesta carta aos Efésios,
foi essa, vamos dizer assim, essa parceria, né? A gente pode usar essa palavra para a gente entender melhor, essa parceria para que fosse levado abaixo todo o plano maligno de Satanás para corromper mais ainda o homem, né? E levá-lo à destruição total. Então, tudo aconteceu dentro desse propósito de Deus em Cristo, conforme a gente acabou de ver. Agora, nos versos 12 e 13, voltando para Efésios de novo, a gente vai ver aí o testemunho de Paulo. Ele dá um testemunho, onde ele fala, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. E o 13, portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Em outras palavras, apesar dos sofrimentos pelos quais Paulo passava, ele rogava aos irmãos que não desanimem, que não desanimassem, porque a sua fé em Jesus Cristo garantia-lhe confiança e coragem para estar firme na presença de Deus. Às vezes, a gente até assim acaba pecando, né? Porque a gente diz assim, poxa, por que que uma pessoa sofre tanto? Lá vem a gente com o nosso porquê, né? Por que que as pessoas, assim, os crentes, né, sofrem tanto? Mas na aula passada, ou foi na anterior a essa, acho que foi na anterior a essa, foi na segunda aula, se não me engano, nós aprendemos o quê? Nós aprendemos que o nosso propósito aqui nesta terra não é de ter uma vida próspera, de abundância no sentido de material, no sentido de ser feliz, sabe, de ter assim bênçãos mil. Por quê? Como eu falei no início, que as bênçãos de Israel eram uma bênção terrena, era para ter prosperidade aqui nessa terra, que eles iam voltar para a terra deles, que eles iam conseguir conquistar essa terra, que eles iam ter abundâncias aqui nessa terra. Agora, qual é a promessa para a igreja? A promessa para a igreja é que a nossa abundância de vida é no céu, é uma nova terra, um novo céu. Essa é a promessa para a igreja, né? O que o Senhor diz para nós é que ele diz assim, olha, vocês vão ter aflições, vocês vão passar por problemas, mas fiquem firmes, não desanimem, porque vocês vão conseguir passar por isso, porque eu venci. E eu estou com vocês, né? Ele diz, eis que estou convosco até o fim dos tempos, né? Até a consumação dos séculos, ou seja, até o final da sua vida, eu estou com você, né? Então, esta sua atitude confere com aquela que ele demonstrou ao encorajar os discípulos. Se a gente for ver o livro de Atos, é um livro muito gostoso de ler. Quem nunca leu, ou quem só leu assim salteadamente, eu sugiro para você que você leia, porque é uma história que conta todos os passos deles, que eles fizeram, que eles não fizeram, e é muito bom de ler o livro de Atos, né? Ele não é um livro maçante, ele não é um livro cansativo, quem acha isso, né? Então, ele compara esse encorajamento que ele deu aqui em Efésio, quando ele falou também para os discípulos de Antioquia, de Icônio, de Listra, depois dele ter sido apedrejado, livro histórico do Novo Testamento, exatamente, João Vitor. Então, depois dele ter sido apedrejado, ele exorta esse povo a permanecer firme. Então, quanto mais tribulação Paulo passava, mais fortalecido ele ficava. Vamos ver aí no livro de Atos, capítulo 14, 22. Atos 14, 22, olha o que ele fala. Atos 14, 22. Renovando o ânimo dos discípulos, Atos 14, 22. Renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus.
certo? Para quem acha aí que, poxa, acho que Deus esqueceu de mim, porque é muita coisa, muita luta, é muito sofrimento, é muita tristeza, né? Acho que Deus esqueceu de mim. Não, Deus não esqueceu de você, não. Os motivos pelo qual você está passando por alguma prova, por alguma tribulação, por alguma luta, são motivos variados. E um deles é crescimento espiritual, aproximação de Deus, quebrar orgulho, quebrar coisas. O Senhor te molda, né? O Senhor nos molda, e Ele nos molda quando Ele faz isso, Ele precisa nos disciplinar. E Ele diz, né, que Ele disciplina quem Ele ama, como o pai faz. Você acha que é fácil para um pai bater no filho? Não é. Quando Gabi era pequenininha, que eu tinha que disciplinar ela com uma palmada ou com às vezes até mesmo uma surra, bater um pouco mais, algumas palmadas a mais, eu chorava junto com ela. Eu vinha para o quarto e chorava, porque aquilo me doía muito. Mas é necessário fazer isso, porque às vezes você fala aí, a pessoa não está ouvindo, então ela precisa ser disciplinada para aquilo ali, né? Certo? Então, o Paulo diz, apesar de tudo o que ele estava passando, mas Paulo não já tinha crescimento, mas Paulo ele não já era próximo de Deus, inclusive ele era até apóstolo. Por que ele sofria, já que ele era apóstolo, era próximo de Deus, ele já tinha bastante conhecimento da palavra, conhecimento do próprio Jesus, que se revelou a ele, né, quando chamou ele para ser ministro. Então, por que ele sofria? Olha, o versículo bíblico onde diz que o espinho na carne de Paulo, né, ele diz que foi para que ele era esbofeteado, né, para que ele não se ensoberbecesse. Então, você não sabe, você só vê, você só consegue compreender aquilo que os seus olhos veem. Mas você não conhece o íntimo daquela pessoa, o coração daquela pessoa, as coisas que ela passou, né? Então, nós sabemos que existe uma lei de semeadura, onde o homem colhe aquilo que ele planta. Isso está lá em Gálatas 6, né? 6, 7. Que tudo que o homem planta, ele colhe. Então, às vezes, são consequências daquilo que a gente passa, daquilo que a gente fez. Você sofre aquela consequência. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Então, assim, no caso de Paulo, quando ele explica, né, do espinho da carne, que tem várias especulações em relação ao espinho na carne de Paulo, que a gente não sabe ao certo, né, do que se trata. Mas o que ele diz é que é algo que o envergonha, para quê? Para que ele não se ensoberbeça, né? Então, só para deixar claro aí, certo, que se você está passando por alguma dificuldade, se você ler Tiago, capítulo 1, ou é o 2, não lembro agora, mas é os versículos 1, 2, 3 e 4 de Tiago, capítulo 1 é capítulo 2, você vai ver isso, pronto, Tiago 1, ó, meus irmãos têm de grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Por quê? O 3 e o 4. Essas tentações aí são lutas, viu, gente? Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência, né? E o 4, tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. Ou seja, o Senhor está te aperfeiçoando, tá? Em algo que Ele sabe que você precisa, certo? Vamos para o versículo 14 de Efésios, para a gente continuar, tá? Aí diz assim, por esta causa, me ponho de joelhos, né? Por causa disto o quê? De tudo que ele falou, né? Dele ter sido chamado para esse belíssimo ministério e difícil, né, ministério, porque ele não só tinha que converter, né, falar de Cristo aquelas pessoas, como ele tinha que enfrentar o conflito, né, entre os judaizantes, os zelosos, que a gente já falou. Então, por causa disto, me põe de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pela grandeza, né, que ele vê em Jesus. Mas por que ele se põe? Esta atitude de revela a intensidade de uma oração fervorosa, no momento de extremo cuidado e angústia por causa daqueles irmãos. O que acontece? Os judeus costumavam colocar-se de pé para se dirigirem a Deus.
Somente em circunstâncias especiais, como de aflição, é que eles se ajoelhavam. Então, Paulo, como judeu, né, ele tinha duas cidadanias, ele era judeu e era romano, né? Então, quando ele se pôs de joelho diante de Deus, é esse significado de muita angústia, né? De muita aflição. Agora, o que se passava, o que era que Paulo, né, pensava nesse momento? O Deus criador de todas as coisas criou a igreja com o fim de estabelecer a unidade entre judeus e gentios. De ambos, ele fez um, criando o novo homem em Cristo. Lá em, acho que no capítulo 2 de Efésios, a gente já viu essa parte aí, né? Que ele diz até que ele tira a inimizade, separação. Já que todos estão reconciliados em um só corpo com Deus, não deve mais haver divisões. Não, não deve mais haver divisões, nem preconceitos, nem qualquer tipo de diferença entre uns e outros, para que a igreja continue sendo o lugar em que Deus possa habitar no Espírito. Esta é a razão pela qual Paulo se prostra de joelhos para orar a Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos, assim, refletir bastante nessa parada, nessa passagem aqui, parar nessa passagem, para a gente jogar por terra as nossas diferenças, as diferenças de opiniões, principalmente, né? Porque como nós somos de uma mesma raça, eu me refiro a diferenças de opiniões, né? Para que a gente possa fazer o quê? Deixar abranger em nós a unidade do Espírito. Acho que essa parte aí a gente vai entender melhor no capítulo 4 de Efésios. Já que todos, né? Já que todos estão reconciliados em um só corpo com Deus, não deve mais haver divisões, nem preconceito, nem qualquer tipo de diferença entre uns e outros, para que a igreja continue sendo o lugar em que Deus possa habitar no Espírito. Esta é a razão pela qual Paulo se prostra de joelho. Olha isso, né? E, de novo, para que a gente possa mentalizar mais. Agora vamos para o versículo 15. Versículo 15, que diz o quê? Paulo segue falando do Pai, de quem toma o nome toda a família, né? Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, como sobre toda a terra. Trata-se aqui da família de Deus, que tem ramificação no céu e na terra. Para entender o que é a família de Deus no céu, temos que recorrer à tradição judaica, de novo, né? Que considerava que os anjos faziam parte dessa família de Deus. Era como se fosse da família. Já a família de Deus na terra é constituída de judeus e gentios, convivendo em unidade. Olha isso, como a nossa permissão, vamos dizer assim, né? Nós deixarmos de lado as nossas diferenças e ter permissividade da unidade, né? Deixar que o Espírito Santo faça a obra, né? Olha como é importante isso. Formando um só corpo, que é a igreja. E também a família do céu inclui todos os que morreram na fé nos tempos do Velho Testamento e do Novo Testamento também. Além de Enoque, de Elias, aqueles que foram, né, que foram trasladados, né? Eles foram arrebatados. Vamos para o verso 16 até o 19. Já está perto da gente encerrar nossa aula, mas a gente vai levar mais uns 10 minutinhos aí para frente, porque a gente já começou depois de 6h30, tá? Então, do 16 até o 19 a gente vai ler, tá bom? Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor. 18. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, com todos os santos, está vendo? Compreender, não você sozinho, não eu sozinho, mas compreendermos em conjunto, né? Coletividade, qual seja, ele usa aí a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. O 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O homem interior que fala
lá no 16, corresponde à essência do nosso ser, compreendendo a nossa alma e o nosso espírito. O trabalho preliminar do Espírito Santo, fortalecendo o nosso homem interior, é indispensável. Por quê? Para que Cristo possa habitar efetivamente em nós. Então, o Espírito Santo, sabe quando a gente diz assim, o Espírito Santo está trabalhando nele, sabe? Quando você fala, começa a falar de Jesus com uma pessoa, aí aquela pessoa ali, ela está interessada, mas ao mesmo tempo ela está naquele, tem dia que vai, tem dia que quer ir, tem dia que não quer ir. O Espírito Santo está trabalhando, a gente costuma dizer isso, né? Então ele faz esse trabalho preliminar para que Cristo possa vir habitar nele efetivamente, para que o nosso homem interior seja fortalecido. É necessário, em primeiro lugar, alimentar, desenvolver o nosso intelecto através de quê? Da pregação da palavra. Fornecendo todo o ensino e as informações necessárias e oportunas para que possamos compreender a vontade de Deus e as suas intenções a nosso respeito. Então, meu irmão, olha, por mais fé que você tenha, se você não parar para estudar e entender, porque às vezes você lê assim, ó, o que foi que você leu? Você não entendeu, não mastigou aquele versículo, não procura saber. Aí você vê uma palavra, você não entende, passa reto, passa batido por aquilo ali. Aquilo vai te fazer efeito. Por quê? Porque você não usou o seu intelecto. Você precisa de entendimento, você precisa conhecer. O Senhor diz, conheceis a verdade. Né? Conhecer a verdade te liberta. Então, você precisa realmente estudar a palavra. Você realmente, para você se aproximar e você saber o que Deus quer de você, o que Deus quer de mim, qual é o propósito do Senhor para mim, você precisa realmente ouvir a palavra, ouvir, estudar a palavra, entendeu? Senão, sem essa informação, fica muito difícil mesmo. Mas isto deve ser feito gradativamente após o novo nascimento. Momento em que entramos no corpo de Cristo como crianças recém-nascidas. Paulo até fala disso, que a gente precisa de leite, né? Quando ele está falando aí para uma igreja, que não lembro agora qual é, que ele diz assim, vocês são muito novos na fé. Vocês são muito, muito ainda, não é fraco, mas vocês não podem, eu não posso dar para vocês comida. Eu tenho que dar para vocês leite. Mas por quê? Eles passaram já da fase de recém-nascido. Então, tem muito irmão que já passou dessa fase. Quanto tempo você é crente, sabe? Você se converteu há quanto tempo? Porque o recém-nascido é quando logo que ele nasce de novo. Então, o Senhor fala desse novo nascimento. Então, a gente nasce de novo quando a gente crê em Jesus Cristo. Ali, daquele momento em diante, a gente passa a nascer novamente, porque é um novo nascimento, né? E aí você, como recém-nascido, e você vai se alimentando da palavra, mas tem pessoas que querem continuar sempre como recém-nascidos, se alimentando só do leite, o leite espiritual. E aí você não tem aquele entendimento, aquele discernimento para você entender certas coisas. E é o que acontece? Qual é o perigo disso? Você vai para qualquer vento. O que falam por aí você está acreditando, né? Aí isso ainda te causa dúvida. Você não sabe o que é certo, o que não é certo, e você não tem um discernimento espiritual para você se afastar de coisas erradas que podem te influenciar. Você sabe que nós vivemos. Aliás, você nem para refletir sobre isso, que nós vivemos numa luta, e o Senhor diz que a luta não é contra a carne, e que é contra a potestade do mal, né, que habitam nos ares, nas regiões, né? Então você precisa ter esse cuidado. Esse processo de crescimento espiritual atinge diretamente a totalidade da nossa alma, onde estão localizados a nossa vontade, as nossas emoções e o nosso intelecto, né? Então olha só, vontade, emoções e intelecto. Vejam que são 3 áreas da nossa vida bem fortes, né? Que você... Engraçado que essa parte assim da vontade contra o intelecto, ou seja, você sabe que você não pode comer determinadas coisas, né? E aí a vontade quer dominar o seu intelecto. Você está entendendo? A vontade quer dominar o seu intelecto. Eu te dou um exemplo comigo. Eu tenho intolerância à lactose. Não posso comer leite que não seja zero lactose. Às vezes eu estou aqui descansando já de noite, depois de umas 9 horas, começa a vir aquela vontade de comer leite em pó. E não tem leite em pó aqui zero lactose, que é líquido que eu tomo, não tem, enfim.
dos Hebreus, que fala sobre alimento sólido. Eu acho que sim, Tainara está falando sobre isso. E aí, o que acontece? O meu intelecto sabe que eu não posso, me diz, não, não pode, mas a minha vontade fica lutando contra o meu intelecto. E vocês me acreditam que às vezes eu sou derrotado, ou seja, o meu intelecto é derrotado, porque eu vou e como coisa todinho se tiver, e no outro dia passo mal, claro, né? Porque meu estômago estufa. Então, a gente precisa, meus irmãos, entender uma coisa, que nós precisamos de nos fortalecer na força do poder do Senhor. Por quê? Porque na nossa força, nós não vamos conseguir passar este mundo e chegar no final e receber a nossa recompensa, de estar na presença do Senhor, entendeu? Porque é muita luta, é muita coisa contra. E você precisa do conhecimento, você precisa, para você se proteger, você precisa ter conhecimento do que se passa ao seu redor, de quanto astucioso é o Satanás, de quais são os seus inimigos, e que você pensa que o inimigo é o outro, e o inimigo está dentro de você mesmo. Você está vendo que o nosso intelecto, a nossa vontade e as nossas emoções. E também as emoções fazem com que a gente vá para um outro lado, puxe ao contrário do intelecto. Você sabe, o seu intelecto sabe que isso aqui é o certo, isso está errado, mas a sua emoção, você gosta, você sente vontade, aquilo faz com que você vá para o outro lado. Então, se você não estiver com esse conhecimento, você imagina, você tendo conhecimento, você já perde algumas vezes, você imagina sem você ter conhecimento. Então, você precisa realmente entender aquilo que as cartas nos falam, as escrituras nos falam. Não adianta só você ler e passar. Vou lhe dar uma sugestão, que eu sempre já falei lá na classe, mas eu vou lembrar para vocês de novo. Quando você estiver lendo a Bíblia, escolha um livro para você ler, um livro pequeno, que você possa ler logo, né? Quando terminar eles, você vai para os outros. Mas aí, o que você não entender, bota o interroga do lado e depois vai estudar aquele versículo, vai pesquisar. Hoje em dia a gente tem muita facilidade, você entra no Google, você aprende até a fazer bomba. Imagina. Então, você leu aquele versículo e você não entendeu nada. Então, você precisa entender. Você não pode passar batido para continuar lendo, porque você vai continuar sem conhecimento. Então, não vai adiantar para você, tá entendendo? Então, vamos nos aperfeiçoar no Senhor, através da palavra dele, tá bom? Amém? A gente vai parar por aqui, né? Porque já são ali 6h40, tô vendo. A gente parou no versículo 19, né? E aí a gente vai continuar na próxima aula, do 3, aí a gente entra no 4 e a gente vai até quando a gente conseguir encerrar.